Bom, gente, mais uma aula da nossa disciplina aí de teoria macroeconômica 3, né? Essa aula a gente vai falar um pouco aí sobre o dilema, né, enfrentado pela autoridade econômica entre escolher, né, um nível mais baixo de inflação e ter um desemprego mais elevado, ou escolher um desemprego mais baixo, mas ter uma inflação mais elevada. Para essa aula a gente vai utilizar ainda o livro de macro do Dornbusch, capítulo 7, tá ok, gente? Então a gente vai ver também que nessa escolha, nesse trade-off, né, nesse dilema, que seria inicialmente um dilema de política econômica, a gente vai ver até o fim dessa aula que esse dilema não é necessariamente só um dilema econômico, mas também um dilema político, né? Então, o objetivo dessa aula é mostrar para vocês, então, por que é tão importante a relação para nós economistas, ao mostrar para vocês os custos que existe de um desemprego elevado e os custos que existem para a sociedade de uma inflação elevada. E de tão importante que é esse dilema, a gente vai ver que isso extrapola o meio econômico, tá, gente? Chegando ao meio político. E é essa discussão, e é por isso que essa discussão ela se torna sempre atual, ela não deixa de ser atual, nunca envelhece, né? Porque a gente nunca chega a uma conclusão, a um modelo ideal. Sempre também há uma discussão de que, não, tem que deixar isso para os economistas resolverem, para o Banco Central resolver. Outros dizem, não, isso tem que ser essa decisão tem que ser dada de forma mais democrática. Então, o meio político também tem que decidir sobre isso, tá? E, enfim, aí muitas escolas vão dizer, aqueles que defendem que isso tem que ser deixado para os economistas, dizem que a influência política vai pesar a mão sobre o desemprego, diminuindo o desemprego, aumentando a inflação, e aí eles ponderam mais os custos da inflação para a sociedade. Aqueles que defendem que isso tem que ser debatido no meio político e não só econômico, ponderam mais os custos da taxa elevada de desemprego, que seria muito pior do que os custos de uma taxa de inflação maior. Então, esse capítulo 7, apesar de acho que vai ficar uma aula um pouco mais curta, eu resumi, então já inicialmente dizendo para vocês, eu resumi bem eles, o que eu não quis entrar na discussão, tá, mais detalhada do mercado de trabalho, que o Dornbusch faz também ao longo desse capítulo 7, tá? Então eu já faço essa ressalva, não entrei nessa discussão mais detalhada sobre o mercado de trabalho, porque eu acho que vocês veem isso em outras disciplinas e ia ficar um pouco repetitivo, né? Então vocês já viram isso. E creio que essa visão ela fica melhor numa visão mais micro do que macro, tá? São muitos detalhes sobre o mercado de trabalho que a macroeconomia acaba perdendo, tá, gente? Então eu preferi pegar deste capítulo mais essa discussão, é isso que é mais importante para a discussão dessa disciplina, tá, gente? Então, os custos da inflação, os custos de desemprego, então tenham mais ênfase nisso. E nesse debate, né, quem deve decidir sobre isso?
Então é uma coisa tão importante que impacta tanto a sociedade que muitos economistas dizem que não temos que decidir sozinhos sobre isso, né? O meio político também tem que dar sua colaboração. Então, eu coloquei inicialmente para vocês, aí, de forma introdutória, que no mundo ideal os formuladores de política econômica escolheriam aí a melhor combinação de desemprego e inflação com o menor custo, mas na prática, como eles lidam com isso? Então seria muito fácil, né, se os formuladores de política econômica não tivessem que lidar com custos não só econômicos, mas sociais enormes. Então, a sua decisão, então, imagine você fazer parte do Banco Central e decidir sobre a política monetária, que de repente vai controlar a inflação, mas vai elevar o desemprego. Então, a sua responsabilidade ela é muito grande, não só em termos econômicos, mas sociais, né? Então, a maior taxa de desemprego é uma coisa que causa um incômodo, né, social, não só econômico, mas social muito grande. Tá, gente? Então, a responsabilidade, muitas vezes, alguns dizem, ela tem que ser única e exclusivamente no plano econômico, mas outros dizem, os políticos também devem responder e assumir sobre esse dilema também. Não pode deixar somente para os economistas, ok? Então, para responder essa questão, os formuladores de política econômica procuram obter uma melhor compreensão. Então, é isso que eu já coloquei para vocês. Para responder isso, só sabendo assim, os custos da inflação, os custos do desemprego elevado, os custos da inflação elevada e qual é o pior, né? Não existe um mundo perfeito, tá? Infelizmente, vocês já estão aí no quarto período, então já entenderam suficientemente bem de que os economistas são pessoas, na maior parte do tempo, desagradáveis, né? Desculpa a palavra, mas nós somos desagradáveis para boa parte da sociedade porque nós somos realistas. E ao sermos realistas, a gente diz, olha, a realidade é dura. Vamos tentar minimizar os custos e maximizar os ganhos, né? Não só econômicos, mas também sociais, tá, gente? Então, o mundo não é perfeito, então a gente sempre tem que tentar minimizar aquilo que é ruim e maximizar, melhorar, né? Nos agarrarmos àquilo que é bom, para a gente tentar também ter uma qualidade de vida, viver mais feliz. Então, no âmago dessa discussão está isso. Então, é o economista que, infelizmente, vai trazer, mas não é ele que possivelmente vai decidir sozinho. Existe o campo político que também vai influir nessa decisão. Ok? Então, mas para entender isso, a gente precisa saber, então, o que afinal é o custo da inflação e o custo do desemprego. Tá? Os custos do desemprego, existem dois custos principais do desemprego, né? A primeira delas, e mais visível, que vocês logo veem à mente, é que com maior taxa de desemprego, a economia vai crescer mais devagar. Okay? Então, o produto da economia vai ser menor. Ou vai ficar estagnado, ou vai ser menor. Ok? Então, esse é o primeiro efeito. Então, menor desemprego, menor produto, renda menor na economia. Então, isso diminui o investimento, diminui o consumo, certo? Diminui a relação do país com os demais países do mundo, lá da sua balança de pagamentos, né? Então, há uma implicação de retração econômica, né? Então, essa é a visão mais visível. A outra que não é tão visível, mas desdobra-se desse resultado aí da estagnação ou até recessão econômica, é
a piora na distribuição de renda, né? Então, são esses dois. O primeiro diz assim, então, trabalhando menos, né, eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter um bolo menor para ser dividido, né? Lembra aquela história, né, da ditadura militar, que dizia que tem que crescer o bolo, depois que crescer o bolo a gente divide, né? Então, imagina aí um bolo menor a ser dividido, você que o Blanchard colocou, né? Então o bolo fica menor, a renda fica menor, só que tem um porém aí nessa distribuição do bolo, né? Então, assim como vocês conhecem a história lá na época da ditadura, que o país cresceu, o bolo foi dividido, mas a maior fatia do bolo, né, percentualmente, ia para os mais ricos e a menores fatias ia para os mais pobres. E aí mesmo um crescimento econômico robusto daquela época proporcionou uma má distribuição de renda. Quando o bolo diminui, isso também acontece, né? Então, por quê? O segundo fator que eu coloquei para vocês, porque uma perda de 10% da renda não é igual para aqueles que são mais ricos em comparação, né, vis-à-vis aqueles que são mais pobres, tá? Então, uma pessoa mais rica que perde 10% da sua renda, ela tem uma segurança, porque ela possui capitais, né? Então ela tem capitais que ela pode se desfazer, mesmo que seja duro, sofrido, porque você é a pessoa mais rica, também buscou aqueles meios de acumular esse capital, né? Desde que, né, honestamente, né? Mas ela, ao menos ela tem essa alternativa. Eu vou desfazer desse meu capital e vou recompor essa perda de renda facilmente. Uma pessoa mais pobre, que não detém capital, uma perda de renda, essa perda de renda, ela não vai ser recomposta, porque basicamente as pessoas de mais baixa renda só têm como capital o seu próprio trabalho, né? Não possui nenhuma outra forma de capital, então é só o seu próprio trabalho. Então quando ela perde o seu trabalho, ou perde parte da renda do seu trabalho, ela não tem como recompor isso, né? Então, ou vai ser muito mais difícil recompor isso, dependendo da situação econômica. Se perde um trabalho, demora-se a procurar outro, achar outro, desculpa, né? Procurar, ele vai correr atrás, mas demora-se a achar outro. Se há uma redução do seu salário dentro da empresa que ela trabalha, não tem como ela recompor isso, né? Ela vai buscar alternativas, mas nem sempre você consegue recompor aquela perda com a mesma qualidade, né? Enfim. Então, para pessoas de mais baixa renda, o efeito é muito maior, ok? As pessoas de mais elevada renda se protegem. Então, isso causa uma piora na distribuição de renda, ok? Então, apesar dos mais ricos estarem perdendo também, eles vão perder menos do que os mais pobres. Então você, apesar de estar havendo um empobrecimento geral da população, a perda dos mais ricos é menor, tá? Em relação aos mais pobres, então você acaba aumentando esse gap aí, da distribuição de renda, tá, gente? Entre esses agentes. Então, esses são, né, esses dois principais, né? Essa é a diminuição do bolo e aí a diminuição da renda agregada, mas a piora da distribuição dessa renda agregada entre as pessoas, tá? Esse seria o principal custo da elevação do desemprego. Com relação à inflação, né, o principal custo da inflação é que quando ela não é antecipada, então vejam só,
A gente viu na aula anterior que já existem teorias que dizem que isso é inflação, se os choques econômicos e os choques de política econômica forem antecipados, você pode minimizar esse custo da inflação, ou até ele não existir. O custo da inflação só vai existir se realmente for um choque que não foi antecipado pelos agentes, e aí ele vai ter um choque também na distribuição de renda, ok? Então, duas coisas acontecem aí. Por que acontece também problema de distribuição, piora na distribuição de renda? Por conta do aumento da inflação, mas desde que se perca essa antecipação da inflação, ok? Então, primeiro aqui, os devedores, né, aqueles que devem a algum credor, eles vão se beneficiar do aumento da inflação. Então, os credores vão perder muito com a inflação. Então, empresas que venderam a prazo, bancos que emprestaram dinheiro, vão perder com a inflação, tá? Mas o outro é que agentes com rendas mais elevadas podem se proteger da inflação. Por quê? Do mesma maneira que eu falei com relação ao desemprego, eles têm capital, então eles podem se proteger transformando a sua renda em um capital aplicado que vai render juros, e esses juros vão corrigir a inflação, né? Então a renda dele vai estar protegida contra a inflação, ok? Enquanto da população mais pobre, não, que é a maioria, né, da população, por exemplo, no Brasil, é que a maior parte da renda vai para consumo, né? Basicamente, a sua renda serve para você pagar consumo, pagar suas dívidas, seus compromissos assumidos ao longo do tempo, e você não faz aplicação, né? A população mais baixa renda não faz aplicação financeira, muito mal faz a poupança, então não protege a sua renda com relação à inflação. Então a sua renda será corroída pela inflação e eles ficarão mais pobres. Enquanto os mais ricos protegerão e não ficarão monetariamente mais pobres, tá, gente? Então eles se protegem, e aí com isso há um aumento aí da distribuição de renda, tá? Então esses são os dois problemas, basicamente. Então os dois levam a gente ao mesmo caminho, tanto inflação alta quanto desemprego alto. O problema da distribuição de renda, tá, gente? Ok? Então esses dois acabam combinando, o que eleva ainda mais. A pergunta então, professor, então não tem resposta. Se tanto inflação alta quanto desemprego alto acabam combinando, o que me parece que aí sensivelmente, é mais fácil as pessoas se protegerem de uma inflação alta do que de um desemprego alto. Enfim, um desemprego alto, para a proteção de um desemprego alto, a gente necessita de um apoio do governo. Veja o que está acontecendo atualmente, um apoio do governo a essa população que ficou desempregada. Então os custos vão ser jogados para o futuro. Então as gerações futuras vão pagar por isso, ok? Já os custos da inflação, não, me parece que pelo menos a faixa mais rica tem plena capacidade de se proteger da inflação, ok? A faixa mais pobre não. É aí que entra esse dilema. Os mais ricos sempre têm, obviamente, a capacidade, vão se empobrecer um pouco. E aí é que está a questão. Com desemprego alto, os mais ricos vão, de alguma forma, se empobrecer. É o que está acontecendo atualmente.
Mas já com inflação alta, não, eles se protegem. Eles protegem a sua renda com relação à inflação. Ok? Já a população mais pobre, não. Tanto o desemprego elevado quanto a inflação elevada, eles vão se empobrecer. Ok? Então, é uma escolha bem difícil, né? Bem difícil, não é fácil, ok? Então, isso acaba nos levando, como eu falei desde o início, a chamada teoria dos ciclos político-econômico, ou seja, não é uma coisa só solucionada por economistas. Os políticos interferem nessa escolha, ok? Então, embora o melhor dos mundos, coloquei para vocês, né, o Blanchard coloca, seja o de baixa inflação e baixo desemprego, isso dificilmente ocorre, tá, gente? Na verdade, baixa inflação, baixo desemprego é numa situação de uma recessão econômica, certo? Que tem resultados ambíguos, né? A gente pode ter recessão, que é o que está acontecendo, um resultado ao contrário. Desemprego elevado, que é a estagflação, que a gente já falou na aula anterior, ok? Enfim, a decisão é difícil, extrapola o meio econômico, já falamos sobre isso, e entra lá também para o meio político. Então, a teoria dos ciclos político-econômico estuda essas interações das decisões políticas e econômicas. Enfim, então a previsão mais conhecida da teoria é de que o ciclo econômico reflete o calendário do ciclo eleitoral. Por quê? Porque o público, né, na hora da eleição, né, ele vai pesar por uma coisa ou outra. Então é claro que assim, durante a eleição você vai ter parcelas da sociedade que vão ponderar mais por um controle da inflação, e tem parcelas da sociedade que vão ponderar mais por um controle do desemprego. E isso será resolvido eleitoralmente, né? Então, mas normalmente, né, o que o Blanchard coloca é que os políticos acabam decidindo ali antes da eleição por reduzir o desemprego e elevar a inflação. Então esse seria o ciclo. Por quê? Para os políticos a questão do desemprego é mais sensível, enquanto que para os economistas a questão da inflação é mais sensível, ok? Então esse seria aí a briga, né, entre os dois meios, enquanto o meio econômico pesa mais para a questão inflacionária e quer controlar mais a inflação, o meio político quer controlar mais o desemprego, aquilo que, na visão deles, afetaria mais a questão do voto na eleição. Então, com isso, eles acabam procurando reduzir o desemprego, mas aí acaba elevando a inflação ali no período pré-eleitoral, e logo após que passa a eleição, eles entregam de novo a decisão na mão dos economistas do Banco Central para controlar a inflação lá que foi gerada. E aí o desemprego volta. Então a gente fica nesse ciclo, né? Que seria aí esse ciclo político-econômico, tá bom, gente? Então é isso, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Acredito que ela tenha sido mais curta que as outras, mas a mensagem é deveras importante, tá, gente? E é isso, e até aí a próxima aula.